André, eu vejo assim que vocês vêm falando muito no WK em como liderar times de elite. Explica um pouquinho para nós assim, quais são os pilares disso, de como ter uma equipe, um time de alta performance na empresa. Ok, eu acho que, antes de mais nada, é importante que cada empresa tenha muito claro o que é alta performance dentro da sua empresa. Se a sua empresa é uma empresa que vai contratar profissionais para fazerem atividades repetitivas, operacionais, talvez a alta performance seja fazer isso de uma forma mais rápida, sem erros, com uma qualidade melhor. Se a tua empresa talvez seja uma startup, talvez alta performance seja tu ser inovador, tu buscar novas alternativas de resolver problemas, ou então, se é uma empresa já consolidada e que quer buscar inovação, talvez o intraempreendedorismo esteja mais relacionado à questão da alta performance. Então, acho que o primeiro ponto é definir para a tua empresa o que é ter alta performance. A partir disso, e aí eu gosto sempre de trazer, a partir disso, geralmente, tem também bem definido qual é a cultura da empresa. Hoje, os pilares fundamentais, quando a gente fala em gestão de pessoas em qualquer empresa, eles são contratação certa, né? Ser assertivo na contratação, e isso requer metodologia, requer tempo, principalmente, né? Tu precisa investir tempo em entrevistar as pessoas, em conhecer os candidatos, né? E não só olhar o currículo e já descartar por currículo, precisa ter um olhar mais aprofundado para aquilo ali. Depois que a pessoa entra na empresa, aí então tu passa a trabalhar com base no desenvolvimento dessa pessoa, ou seja, o desenvolvimento desse profissional alinhado às necessidades da empresa. Né? Não adianta tu desenvolver a pessoa numa coisa que a pessoa não vai utilizar nunca dentro daquele ambiente ali. E, por fim, o engajamento. Quando a gente fala em engajamento, a gente está falando sobre dois pilares. Para uma pessoa estar engajada, ela precisa, pelo menos, sentir, né, ter o sentimento de tenho orgulho, felicidade, satisfação de pertencer a essa empresa, a essa organização. Então, ela tem que ter esse sentimento, mas ela também tem que ter a ação, ser participativa. Trazer ideias, falar o que pensa, estar presente nas celebrações, nas agendas para tratar problemas, nas agendas com clientes. Quer dizer, se não tem ou o sentimento ou a ação, o engajamento ele não existe. Né? Se tu tá só assim, eu sou só orgulhoso e feliz de estar aqui nessa empresa, ótimo, mas eu não participo de nada, a minha satisfação basicamente não significa nada. E, ao mesmo tempo, se eu sou aquele cara que estou presente em tudo, estou sempre falando participativo, estou nas celebrações de aniversário da empresa, dos colegas, estou no churrasco, sou super ativo nas reuniões, mas, de fato, eu não tenho um sentimento verdadeiro de felicidade, de orgulho, satisfação de estar nessa empresa, isso não é sustentável, em algum momento eu vou sair da empresa. Então, os três pilares para se trabalhar são contratação correta, desenvolvimento profissional do time e das pessoas e o engajamento da equipe. Pois é, dentro disso, assim, porque na parte da contratação, que é um desafio, o que acontece? Nossa clientela, a clientela da Sigicom, na sua grande maioria, é pequena e média empresa. E o que a gente vê, assim, que dificilmente as empresas têm um setor de RH, e algumas delas que têm tem uma agência que continuamente presta consultoria. Eles vão a uma agência, eventualmente, quando tem uma necessidade pontual. Então, o empresário, ele acaba sendo, ou gerente da empresa, quem seleciona e recruta. E tudo começa na seleção. Como assim? Que tipo de formação essa pessoa precisa buscar, mesmo que seja através de conteúdo na internet, digamos, para que ela não caia em armadilhas ou ela não se ache tão autossuficiente, e, na realidade, ela deixa passar na entrevista tanta coisa, não coloca aquela pessoa realmente a par do que a empresa faz. Então, o que assim, um empresário ou gerente comum, como ele pode se qualificar, que conselho que vocês dão para que ele não caia em algumas armadilhas desse tipo? Eu penso que o primeiro passo é que a empresa tenha muito claro
quais são as soft skills necessárias para uma profissional trabalhar dentro dessa empresa, né? E quando a gente fala sobre soft skills, são as competências comportamentais. Eu preciso de alguém, né, que tenha flexibilidade, porque eventualmente vão ter atividades que eu vou ter que cortar essa atividade no meio e priorizar alguma outra coisa. E essa pessoa tem que conviver com essa incerteza, não necessariamente, né, com uma constância. Eu preciso de alguém extremamente disciplinado, porque aqui a gente tem uma rotina, um processo extremamente definido, um horário, com regras. Enfim, quem foge disso vai atrapalhar o nosso negócio. Então, a partir do momento que a gente tem as soft skills muito bem definidas, a gente precisa, primeiro, antes de mais nada, olhar para isso no processo de seleção. E aí, quando a gente olha para isso no processo de seleção, a gente está falando sobre uma entrevista por competências, né? Eu não vou necessariamente entrevistar um candidato simplesmente perguntando para ele: tu conhece o ERP da Citco? Conhece algum ERP parecido? Enfim, isso sim é importante, mas a gente sabe que isso a gente consegue desenvolver o profissional, às vezes até de uma forma muito rápida. Mas à medida que a gente identifica as competências que ele tem, que vão ser necessárias aqui para a empresa, isso é algo que realmente vai fazer diferença no médio e longo prazo. Olha, eu posso não conhecer o ERP, mas eu sou um cara autodidata, eu tenho facilidade de aprender habilidades novas, eu me adapto fácil com novas ferramentas, eu estou sempre pesquisando coisas novas, já trabalhei com vários outros sistemas, então tu vai identificando sinais de que, olha, esse profissional aqui, ele vai dar certo. Talvez, tecnicamente, ele não seja o profissional ideal, mas a gente sabe que, tecnicamente, a gente consegue desenvolver, enfim, as pessoas quando ela tem a habilidade certa, mas uma entrevista por competência realmente ajuda bastante. A gente tem uma metodologia, né, existe uma metodologia que se chama metodologia STAR, que, basicamente, ela tem 4 pilares, que é situação, tarefa, ação e resultado. Então, assim, a situação é quando tu pergunta para o profissional algum contexto em que ele estava inserido, qual é que era a função dele, a responsabilidade dele, que daí a gente já entra no T, de tarefa, né? Então, eu tinha lá um problema no software que ele não se ajustava ao nosso processo. Bom, qual é que era a tarefa? A tarefa era ajustar o processo ou mudar o software? E aí a gente vai para o A. Qual foi a ação que tu teve diante desse cenário? Olha, eu, enfim, falei com o gestor, falei com o fornecedor do software, falei com a equipe, fui identificando quais eram os pontos que a gente tinha em comum, e aí, por fim, o R, qual foi o resultado que essa ação gerou. Então, na medida que tu vai conseguindo ter uma entrevista por competências, tu vai identificando características daquele profissional que elas não vêm escritas no currículo, né? O currículo vem onde esse profissional trabalhou, o tempo que ele ficou na empresa, os cursos que ele fez, mas as competências realmente têm que ser com base numa entrevista bem estruturada. E aí, também falando sobre o currículo, tem mudado um pouco a forma como a gente ler os currículos, né? O currículo, até não muito tempo atrás, a gente se prendia muito na questão ali da sopa de letrinhas, nas ferramentas, no framework que a empresa utiliza ou que o profissional já trabalhou, mas a gente precisa entender que hoje em dia os currículos, eles contam uma história, né? E qual é que é a história que eles contam? Esse profissional, ele já entrou em 3 faculdades, não concluiu nenhuma. Esse profissional entra nas empresas e fica 6 meses, 3 meses, no máximo 1 ano. Será que ele consegue entregar valor para essas empresas dentro desse período de tempo que ele fica? Ou não? Ou é um profissional que ele tem um histórico de permanecer um bom tempo nas empresas. Teve uma ou outra aqui que ele ficou pouco tempo. Bom, na entrevista a gente vai investigar o que aconteceu. Não é o histórico dele. Então, a gente consegue ir percebendo o comportamento da pessoa com base no currículo que ele nos apresentou. E um ponto também bem importante para depois, que quando essa pessoa ela é contratada, geralmente quando a gente contrata a pessoa, automaticamente a gente esquece o currículo dela, né? Parece assim que aquilo ali que ela trabalhou antes, o histórico que a gente tanto pesquisou antes do processo de seleção, a gente absolutamente esquece, não existe mais, né? E ao mesmo tempo, é necessário que a gente esteja sempre lembrando daquele currículo, de como é que era aquela pessoa antes dela entrar aqui,
Enfim, os pontos de atenção que a gente levantou no processo de seleção, a gente vai ter que trabalhar em cima disso quando a gente está falando de desenvolvimento, né? Algo aí que tu falaste, a gente muitas vezes se esquece. Eu me lembro quando eu fazia as entrevistas e tudo, a gente acaba se focando muitas vezes demais no currículo, perguntando as coisas da pessoa, mas não que ela comente isso de situação, tarefa, ação, especificamente, para ver como é que a postura dela, como é que é o estilo dela para resolver problemas, e principalmente, uma coisa que você falou ali, entender as causas, que isso eu vejo que é o mais difícil. A gente, por causa da ISO 9001, tem o PDCA, e a importância é entender, e as pessoas confundem muito consequência com a causa, eles apontam a consequência e não encontram a causa. Então, muito importante isso.